falar de um Deus capaz de transformar. Estava longe demais, não pude alcançar o desejo de entregar a Ele o coração. Mas a vida insiste me afastar de tuas mãos. Teu poder é maior que o inimigo a me prender, pois me faz enxergar o que estou a fazer, e chamando por mim tudo novo faz, convidando a viver uma vida de paz. É por Ele que eu vivo, Ele é sempre minha luz. É por isso que eu te amo, meu Senhor Cristo Jesus. Cuida de mim, Senhor, como um servo me aceita e dá-me o perfume pra que eu possa levar tua graça e buscar a quem falta estar junto a nós. Eu perdido a vagar, só um mundo ao meu redor, mas ouvi teu chamar, não estava mais só. Minha mão quer te alcançar, sentir o teu amor. Quero tanto estar ao teu lado, Senhor. Te agradeço, Jesus, por jamais desistir, mesmo estando a clamar, não queria seguir. Aleluia, Senhor, graças dou ao meu Deus, pois da morte voltei para os braços teus. É por Ele que eu vivo, Ele é sempre minha luz. É por isso que eu te amo, meu Senhor Cristo Jesus. Cuida de mim, Senhor, como um servo me aceita e dá-me o perfume pra que eu possa levar e buscar a quem falta estar junto a nós.
minha luz. É por isso que eu te amo, meu Senhor Cristo Jesus. Cuida de mim, Senhor, como servo me aceita e dá-me o perfume pra que eu possa levar tua graça e busca a quem falta está. Cuida de mim, Senhor, meu Deus, e dá-me o perfume pra que eu possa levar tua graça e busca a quem falta estar junto a nós. Junto a nós. Apanhai as raposinhas que estragam as vinhas, porque as vinhas estão em flor. O povo de Israel era um povo agrícola, e entre os produtos mais plantados encontrava-se a uva. Quando os vinicultores plantavam suas vinhas, tinham cuidado de colocar ao redor delas cercas feitas com paus, bem próximos um dos outros, para evitar a entrada das raposas e assim proteger suas plantações. As raposas grandes não conseguiam entrar, mas as pequenas, espremendo-se entre as varas da cerca, conseguiam passar. Entretanto, o mais interessante é que as raposas não comiam as uvas. Elas entravam porque não existia lugar melhor para brincarem. Elas brincavam e saltavam esbarrando nas ramas das vinhas em flor. Quando o vinicultor vinha pela manhã olhar sua plantação, percebia que suas flores estavam pelo chão, o que significava colheita arruinada. Sabemos lidar com as raposas grandes, mas perdemos a habilidade de lidar com as pequenas. Exemplificando, se nos é oferecido café, facilmente dizemos que não tomamos café porque a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, aumenta a frequência cardíaca, irrita a mucosa do estômago e do intestino, ou que estudos recentes indicam a relação entre o consumo de cafeína e o câncer de pâncreas. Porém, após darmos um estudo sobre os malefícios da cafeína, comemoramos com uma garrafa de Coca-Cola. O café é uma raposa grande e a Coca-Cola é uma raposinha. São essas raposinhas que estragam a vinha da saúde de nossos filhos, de nossa família, de nossa igreja. Olá, querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. É gratificante nós tirarmos um tempo para ter uma experiência, para aprendermos mais do amor de Deus, para tomar decisões importantes na nossa vida. Essa semana nós temos estudado o tema Restaurados em Cristo. É isso que eu desejo para a minha vida e para a sua vida também. Porque Jesus Cristo deseja restaurar-nos por completo. Você pode achar que não há esperança para você. Há esperança sim. Jesus ama você e por isso proporcionou esse momento para nós estarmos juntos. Essa semana nós estamos estudando esse tema tão importante para a nossa vida, para a nossa felicidade, inclusive para a nossa salvação. Convide os amigos para que estejam conosco participando desse momento tão especial, que para mim está sendo especial, espero que esteja sendo especial para você também. Nós queremos começar fazendo uma oração. Nós recebemos vários pedidos de amigos e pessoas que estão nos acompanhando, pedindo pelos familiares, pedindo por um parente, um familiar que está doente. São vários pedidos que nós temos recebido e nós temos orado, nós estamos orando. Quero que você confie que Deus está no controle,
que Deus está no comando de tudo e nós queremos depositar todas as suas necessidades, todas as nossas ansiedades também sobre os braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você para, aí onde você está, nós podermos orar ao nosso Deus. Querido e bom Deus, nós louvamos o Teu nome porque, mais uma vez, nós podemos estar livremente parando os instantes para ouvir a Tua voz. Deus, que Teu Santo Espírito fale a cada coração, que o Senhor visite a cada pessoa onde ela estiver, que ela sinta o conforto do Senhor, que ela sinta a mão do Senhor abençoando a sua vida nesse momento. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha abrir o nosso coração, o Senhor venha preparar o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, que é luz e para o nosso caminho. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que alegria, não é? Que alegria nós estarmos, mais uma vez, podendo estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do tema: falhar não significa fracassar. Muitas pessoas, às vezes, por causa das falhas, dos defeitos, elas ficam deprimidas, desanimadas, achando que nada está dando certo, achando que não há esperança para ela. Queridos, há esperança. Todos nós falhamos, todos nós cometemos erros. Quantos de nós, por exemplo, quantos de vocês que estão nos assistindo aqui se lembram da primeira vez que tentaram andar de bicicleta? Você lembra a primeira vez? Será que você caiu alguma vez? Quem de vocês pulou da bicicleta e decolou sem cair, sem ralar nenhuma vez o joelho? Acho muito difícil, né? Mas é possível sim. Eu já conheci pessoas que disseram que conseguiram andar, aprenderam a andar de bicicleta sem cair, mas é muito difícil isso acontecer. Normalmente nós caímos, não é? Você provavelmente caiu da bicicleta muitas e muitas vezes antes de pegar o jeito de andar de bicicleta. É normal, não é verdade? Mas a maioria de nós tinha alguém apoiando, tinha alguém ali ajudando, não é verdade? Pois saiba que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nas lutas, nas quedas, nas falhas. Deus está sempre disposto a nos erguer, a nos levantar, a nos conduzir. Vocês sabiam que 90% dos atletas, eles nunca ganharam uma única medalha? Isso é verdade. A maioria dos atletas, eles lutam, participam das competições, mas não ganharam nenhuma vez. Querido, o que nós queremos dizer? E como eles, nós tentamos muitas vezes, mas nem sempre nós vamos vencer. Nem sempre nós vamos conseguir vencer. Mas tenha uma certeza, vale a pena você lutar, vale a pena você perseverar e nunca, jamais desistir. A nossa vida acaba se tornando algo completamente diferente do que nós imaginamos, não é verdade? Você talvez sonhou, teve sonhos, como todos nós aqui que estamos participando nesse momento, que está presente aí, os que estão nos assistindo, todos com certeza tiveram e têm sonhos ainda. E talvez nem todos os sonhos se tornaram uma realidade, nem tudo deu para se realizar. Você não conseguiu, de repente, comprar ainda aquilo que você gostaria de comprar, né? Você não conseguiu ainda fazer aquele curso que você gostaria de fazer. Não sei, talvez você sonhou algo também diferente para a sua família e está precisando que Deus faça um milagre na sua família e na sua vida. É normal nós passarmos por lutas, é normal nós falharmos na vida, mas o mais importante é a forma como nós encaramos as falhas que nós cometemos. Sabem, queridos, a sensação, eu gosto da frase que diz assim: a sensação de falha nunca está longe da superfície.
A sensação de falhas nunca está longe da superfície. Sempre, quase sempre, nós achamos que podemos falhar. A falha sempre está ali, a lembrança da falha sempre está diante de nós. A Bíblia registra muitas falhas de seus personagens. Ela mostra que eles tiveram mostram a vida deles como ela era. A Bíblia não esconde nada, não é verdade? Nós percebemos, por exemplo, lembramos da vida de Pedro. Pedro, ele cometeu erros, ele cometeu falhas. E eu quero ler um trecho da Bíblia. Agora eu convido você que está com a sua Bíblia aí, eu convido para você pegar a sua Bíblia e nós vamos juntos ler o texto que está lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Você, por gentileza, quer acompanhar? Pega aí a sua Bíblia e vamos ler juntos o que está no capítulo 14 do livro de Marcos, a partir do verso 27. Do verso 27 até o verso 30. Jesus dá uma orientação, uma advertência ali aos discípulos. Jesus disse: todos vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, vejam o que Pedro disse: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E Jesus respondeu o seguinte para Pedro: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Queridos, Pedro, como era sempre adiantado, não é? Ele disse: não, Senhor, jamais eu irei te negar. E Jesus orientou e disse a Pedro que naquele mesmo dia, naquela mesma noite, ele negaria a Jesus 3 vezes. Você conhece bem, talvez, essa história e sabe que Jesus foi preso quando estava ali no Getsêmani, foi levado, Pedro ficou acompanhando com um pouco de distância tudo que estava acontecendo com Jesus, mas de repente alguém ali que estava naquele grupo identificou Pedro, reconheceu como sendo um seguidor de Jesus. E quando chegaram até Pedro, disseram: não és tu um deles? Você não é seguidor dele? E Pedro disse: não, jamais. E Pedro negou uma primeira vez, saiu daquele local, foi para outro local, negou uma segunda vez, negou uma terceira vez. E quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, o galo cantou 2 vezes. Então Pedro se lembrou exatamente das palavras que Jesus havia dito a ele. Temos um outro exemplo na Bíblia de alguém que cometeu falhas, uma falha também grave, não é? Que é o caso de Judas. Jesus foi traído por Judas e preso enquanto Jesus estava ali orando no Getsêmani. Judas sabia que Jesus estava ali orando e levou os seus inimigos, levou os soldados até ali para que prendessem Jesus. Essa foi a atitude que Pedro teve traindo Jesus. O fracasso, queridos, não é fatal se nós reconhecemos que todos falham. Isso é importante nós reconhecermos. Não só você comete falhas. Todos nós erramos e todos nós falhamos. O fracasso também ele não é fatal se nós lembrarmos que o amor e o perdão de Deus não dependem do sucesso. Lembre de uma coisa: o amor e o perdão de Deus não dependem de nosso sucesso. Deus nos ama incondicionalmente. Nós precisamos lembrar disso. Deus ama você incondicionalmente, independendo de nossos erros e nossas falhas. Agora, que tipo de olhar Jesus deu a Pedro? Vamos voltar para a história de Pedro. Pedro cometeu os erros, lembrou-se de Jesus, lembrou-se das palavras de Jesus
E aí Jesus estava passando e o olhar de Jesus, o olhar de Pedro, se encontrou com o olhar de Jesus. E o olhar de Jesus, como foi o olhar de Jesus? Pedro contemplou, olhou profundamente ali, Jesus olhando para ele, e ele viu no olhar de Jesus um olhar de misericórdia, um olhar de perdão, um olhar de amor. Ele não viu em Jesus um olhar de condenação. Jesus está sempre disposto a erguer aquele que falha. Jesus sempre está disposto a estender a mão àquele que comete erros. Portanto, se você cometer alguma falha, se você cometer algum erro, lembre-se, Jesus, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso para nos perdoar de todo pecado. Ele está disposto a nos levantar novamente e nos ajudar na caminhada. Não se desanime por causa das suas falhas, por causa dos seus defeitos. Por quê? Os defeitos, Deus pode ir trabalhando em nosso coração. Tudo depende de nosso reconhecimento. E agora eu queria falar para você uma coisa. Qual foi a diferença da atitude de Pedro para a atitude de Judas? Qual foi a diferença? Pedro, quando ele reconheceu, viu que ele tinha cometido falhas, que ele tinha cometido erros, ele se desmoronou, ele saiu, a Bíblia diz, e chorou amargamente. Pedro chorou, triste, arrependido por ter negado o Senhor. Ele estava muito triste porque tinha negado o Salvador, tinha rejeitado o Salvador. O verdadeiro arrependimento, ele promove em nós uma tristeza por causa do pecado. Mas Pedro se arrependeu verdadeiramente. Eu quero citar um texto para vocês, que é interessante, está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 501, onde diz o seguinte: naquele suave semblante, leu ele profunda piedade e tristeza. Foi Jesus, isso que Pedro leu naquele semblante de Jesus Cristo. Diz que não havia nenhuma irritação, porém se via ali, à vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta. Despertou-se a consciência, ativou-se a memória, lembrou-se da advertência que Jesus havia feito. Simão, qual foi a advertência? Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Essas foram as palavras de Jesus também a Pedro, dizendo que o inimigo estava cirandando, querendo destruir Pedro, mas Deus, Jesus Cristo, havia intercedido por Pedro. Deus, Jesus, Ele está disposto a ajudar você. O inimigo vai tentar fazer de tudo para que você desanime da caminhada, desanime de buscar a Cristo, de aprender mais de Cristo, de estudar a palavra de Deus. O inimigo vai tentar desviar você, vai tentar fazer com que você olhe para as suas falhas, para que você olhe para os seus defeitos. Mas não deixe que isso aconteça, porque Jesus te ama. Jesus, Ele tem compaixão por você. Jesus te ama tanto que deu a vida por você na cruz do Calvário. Esse foi o ponto da virada na vida de Pedro. E essa foi a diferença na vida de Judas. Porque Judas não se entristeceu por causa do seu pecado, ele sentiu apenas um remorso, mas ele não se entristeceu, não se arrependeu verdadeiramente. E Pedro se arrependeu verdadeiramente. Esse, como eu disse, foi o ponto da virada na vida de Pedro. O fracasso, queridos, ele não é fatal se aprendermos a crescer com nossos fracassos. Se tirarmos lições com os erros que nós cometemos. O diferencial está como nós enxergamos os nossos fracassos. Eles servem para nos ensinar, eles servem para nós aprendermos mais,
para nós voltarmos o nosso coração, a nossa mente para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele serve para nos alertar, para que nós possamos agora passar a andar por caminhos retos, caminhos que estejam em conformidade com a vontade de Deus. Também eu quero dizer para você que o fracasso, ele não é fatal se nós deixarmos as nossas falhas para trás. É o momento de nós deixarmos nossas falhas e nossos defeitos para trás. O próprio apóstolo Paulo, ele, olhando para a sua vida passada, ele disse o seguinte, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Queridos, façamos como Paulo, que olhou para a frente e procurou se esquecer dos fracassos, olhou para Cristo. Olhe para Cristo. Eu não sei o que você está passando, se você está passando por uma situação que aparentemente é um fracasso, acredite que Deus pode mudar o rumo da sua vida. Jesus pode mudar o rumo da sua vida. Acredite nisso, querido amigo, querida amiga que está nos assistindo nesse momento. Cada um de nós falhará uma vez, outra vez, às vezes até falharemos com o Senhor. E quando o fizermos, queridos, Satanás, ele nos dirá o seguinte, ele nos dirá que não há solução, ele nos dirá que não há jeito, que não há saída, que nosso futuro está destruído. Mas lembre-se de uma coisa, essa não é a mensagem de Deus para você. Essa não é a mensagem de Deus para você. A mensagem de Deus para você é: acredite em mim, segura na minha mão, me busque, eu vou ajudar você a sair dessa situação, eu vou ajudar você a se levantar. Olhe para a cruz, olhe para mim, eu te amo. É isso que Jesus está dizendo para você. Eu não te rejeitei, eu quero você, eu escolhi você. É isso que Jesus está dizendo para você e para mim. Nunca nós devemos usar o fracasso como desculpa. Muita gente usa o fracasso como desculpa. Diz: mas eu já errei tanto. Isso não deu certo. Eu já tentei isso, já tentei aquilo, mas não deu certo. Confie em Deus. Confie em Deus. Não use o fracasso como desculpa para não avançar, mas avance na fé, confiando em nosso Deus. Deus quer nesse momento oferecer a força que você necessita a você. Você precisa orar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar e confiar plenamente nas promessas que Deus fez para cada um de nós. Tem um Provérbios, na verdade Provérbios bíblico, Provérbio que está lá no capítulo 24, verso 16, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Porque 7 vezes se cairá o justo e se levantará. Queridos, a gente sabe que o número 7 na Bíblia é um número 7, ele representa a plenitude, a perfeição. Isso quer dizer que se você por algum momento falhar, lembre-se que há um Deus disposto a te reanimar, a te levantar. Não desanime cada vez que a gente cometa um erro, cada vez que a gente cometa uma falha. O importante é olhar para Jesus e seguir em frente. Logicamente, arrepender, confessar os pecados e procurar andar em retidão diante do nosso Deus. E Ele pode ajudar você e a mim a fazermos isso. Confiemos plenamente em Deus. Para finalizar, queridos, eu quero que você lembre de 4 coisas, pelo menos eu quero falar para você. 4 coisinhas. A falha não é fatal se reconhecemos que todos falham. Ela não é fatal se nós conhecermos que todos erram, que todos cometem falhas. O amor, a outra coisa é que o amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. O amor e o perdão de Deus não dependem de nosso sucesso. Deus te ama, independente de suas falhas. Devemos aprender e crer com nossos fracassos. A terceira coisa é essa:
Nós precisamos tirar lições e proveito. Nós precisamos aprender com nossos erros. Nós precisamos aprender com os nossos fracassos. É isso que Deus quer para você e para mim. E a quarta coisa é que nós devemos colocar nossas falhas para trás e seguir em frente. É hora de você seguir em frente. É Deus em quem está pedindo isso a você. É Deus que está convidando você nesse momento para seguir em frente. Que Deus te abençoe, para que essa mensagem tenha encontrado lugar no seu coração. Que você acredite que há um Deus que te ama, que quer te salvar. Um Deus que quer que você tenha sucesso na sua vida espiritual. Que você não desista de buscar a Jesus em meio às circunstâncias difíceis que às vezes nós enfrentamos. Eu quero fazer uma oração especial por você neste momento. Eu quero orar por você. Você pode colocar o seu pedido aí, nós estaremos depois também vendo. Você pode comentar, quem está nos acompanhando pelo Facebook, pode colocar o seu pedido de oração